Olá, você de casa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021, está no ar. Este 11 de novembro, que o Brasil dá mais um passo aí para caminhar na média móvel de mortes por Covid-19 abaixo de 300 óbitos. Notícia aí que nos traz otimismo e esperança nesse combate à pandemia de Covid-19. A partir de agora, nós vamos juntos aqui com o Pauta Aberta, nós vamos juntos a partir de agora com os destaques dessa quinta-feira. As vendas no comércio caem pelo segundo mês seguido no país. Reflexo também da alta da inflação que, mais uma vez, ficou assim, em alta no mês de outubro, de acordo com números do IBGE. China e Estados Unidos anunciam um acordo com a meta de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. Os dois países são os maiores responsáveis hoje pela poluição que causa o aquecimento global. O astro Alec Baldwin é processado nos Estados Unidos, denunciado por negligência. O processo corre no Tribunal de Los Angeles. E falando de futebol, na Vila Belmiro, a quarta-feira foi de todas as reverências do Santos ao menino Bruninho, torcedor que chegou a ser hostilizado no clássico do fim de semana contra o Palmeiras, depois de receber uma camisa do goleiro do time adversário, o goleiro Jailson. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta quinta-feira está no ar. E as vendas pelo país estão caindo. O setor varejista registrou queda pelo segundo mês seguido no Brasil. De acordo com dados do IBGE, as vendas do comércio varejista caíram 1,3% em setembro, na comparação com agosto. Essa é a segunda retração mensal consecutiva e fecha o terceiro trimestre do ano no vermelho. Em comparação com setembro do ano passado, a queda foi de 5,5% e também representa uma segunda queda consecutiva. 8 atividades foram pesquisadas e delas 6 tiveram retração em setembro. As quedas mais intensas foram nos equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com menos 3,6%, seguidos de móveis e eletrodomésticos, com menos 3,5%. Combustíveis e lubrificantes registraram queda de 2,6%, seguidos de artigos de uso pessoal e doméstico, com menos 2,2%. Mercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo aparecem em quinto lugar, com menos 1,5%. Em sexto, tecidos, vestuários e calçados com menos 1,1%. Outras duas atividades não tiveram queda, mas também não houve um aumento significativo. São elas: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, que fecharam o mês com 0,1%, e livros, jornais, revistas e papelarias com 0%. Ainda segundo o IBGE, a escalada da inflação foi fator determinante para essa queda das vendas de setembro. Exatamente, um reflexo direto aí do avanço da inflação no país. E olha só, a inflação oficial medida pelo IPCA teve um novo avanço anunciado em outubro. Resultado, as instituições financeiras já revisam os números da nova alta para o fechamento do ano. Quem nos traz todos os detalhes é a Cláudia Vicentim. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para todos. O índice de preços ao consumidor, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, ficou em 1,25% em outubro, depois de atingir 1,16% em setembro, que já era superior ao previsto. O resultado de outubro é o maior para o período desde 2002, segundo o IBGE. Os principais vilões dessa escalada dos preços de outubro foram os combustíveis, principalmente a gasolina e a energia elétrica, que está mais cara por causa da crise hídrica que enfrentamos há mais de um ano. No acumulado de 12 meses, a inflação chega a 10,67%, bem acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano, que era de no máximo 5,25%. Esse peso a mais no orçamento que o brasileiro está sentindo não é exclusividade do país, levando em conta que a pandemia afetou os preços nas principais economias do mundo, mas economistas apontam que aqui a situação é agravada pela desvalorização do câmbio e pela insegurança fiscal. Lembrando de novo dos vilões, só a energia elétrica já acumula alta de 25% ao ano e a gasolina mais de 70%. Com isso, o Brasil está na triste lista dos 3 países com as piores inflações no mundo.
É muito preocupante, né, a situação da economia no país, avanço muito forte aí do preço dos combustíveis e da energia elétrica, principalmente, né, que fizeram subir aí também a inflação no país. Nosso assunto agora é o INSS, porque para 85 mil beneficiários, agora o auxílio-doença pode ser suspenso. É que essas pessoas precisam agendar perícia do INSS. São 85.191 beneficiários que podem ter suspenso o benefício, hoje chamado de auxílio por incapacidade temporária. Isso porque numa operação pente fino, o INSS solicitou perícia médica desses beneficiários e eles não agendaram. Os segurados precisam agendar a perícia até a sexta-feira da semana que vem, dia 19 de novembro. O agendamento, que pode ser feito pelo site www.meuinss.gov.br, pelo aplicativo Meu INSS ou até mesmo por telefone, no número 135, das 7 da manhã às 10 da noite. Vale a gente destacar que anteriormente o prazo final para agendamento das perícias era hoje, dia 11 de novembro. Como ainda são 85 mil beneficiários que não agendaram, o INSS decidiu adiar o prazo. Se você é segurado, está afastado por motivo de doença e tem alguma dúvida, pode consultar a lista completa que está disponível no Diário Oficial da União. Para quem já fez o agendamento, é imprescindível levar para a perícia documentos pessoais, documentação médica, laudos, atestados e exames recentes. As perícias estão disponíveis nas unidades do INSS. A revisão será feita na agência, onde é realizado o pagamento do beneficiário. E o Pauta Aberta está acompanhando, como vai o estado de saúde de Dom Adelar Baruf, o arcebispo de Cascavel. O repórter Murilo Cardoso nos traz agora as últimas informações a respeito do estado de saúde, de Dom Adelar Baruf, direto de Cascavel. Muito boa tarde para você, Murilo. Como é que está Dom Adelar? Oi, Odilon, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Olha, ele ainda gera preocupações, A Arquidiocese de Cascavel divulgou um novo boletim detalhando mais sobre a saúde do Dom Adelar Baruf. Então, devido a necessidades, Odilon, de uma investigação um pouco mais profunda a respeito do tumor cerebral que foi diagnosticado no arcebispo essa semana, na tarde de hoje, quinta-feira, acontece então a transferência dele para o Instituto de Neurologia de Curitiba, que fica aí na capital do Paraná. A equipe médica já confirmou que terá então a necessidade de uma cirurgia para determinar se esse tumor é benigno ou maligno, mas esse procedimento ainda não tem uma data marcada. Para quem está chegando agora, vamos então recapitular, Odilon, com as informações que nós temos. No último domingo, o Dom Adelar sofreu um desmaio durante uma celebração e logo ele já foi internado num hospital particular aqui de Cascavel e claro que gerou essa preocupação toda, então foi diagnosticado com esse tumor cerebral. Ele hoje completa apenas 11 dias que ele tomou posse do cargo como arcebispo da Arquidiocese aqui de Cascavel. Ele substituiu Dom Mauro, que faleceu vítima de Covid-19 esse ano, no mês de março, e claro que todo mundo torce aí por essa recuperação. Então, a informação mais quente em relação a esse assunto é que ele segue uma transferência, agora à tarde dessa quinta-feira, para o Instituto de Neurologia, aí em Curitiba, para ter um pouco mais de cuidados, em relação a esse tratamento. Tá certo, Murilo. Muito obrigado pelas suas informações e fica aqui, registrada toda a nossa torcida para que ele se recupere o quanto antes e que esteja pronto aí para novas e novas celebrações. Muito obrigado, Murilo. Boa tarde. Fica aqui, então, toda a torcida da nossa equipe para que tudo ocorra bem, que o estado de saúde de Dom Adelar Baruf melhore o quanto antes. Toda a equipe da TV Evangelizar também registra os sinceros pêsames e sentimentos à família e amigos da jornalista da Globo News, Cristiana Lobo, que faleceu hoje, aos 63 anos, hoje pela manhã, em decorrência de um câncer que afeta as células da medula óssea. Cristiana estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas não resistiu a uma pneumonia que ficou muito mais grave e piorou o estado de saúde de Cristiana. Um dia de tristeza, para o jornalismo brasileiro, com a perda de Cristiana Lobo aos 63 anos de idade. Vamos falar de saúde agora, gente. Dormir menos do que precisamos tem nome. É a privação do sono, problema que pode causar várias outras doenças. Veja na reportagem da Fabiana Vantucci. Você está dormindo bem?
Se a resposta é não, está na hora de prestar atenção na qualidade do seu sono, porque dele dependem funções essenciais do organismo. Um sono de boa qualidade, que é aquele sono que a gente acorda com a sensação de sono reparador, é de extrema importância, senão acaba tendo uma alteração na nossa qualidade de vida em geral. 40% dos brasileiros não dormem bem. Entre os principais problemas está a privação do sono. É aquela noite que a gente fala que 2, 3 noites consecutivas que não dorme bem, seja por conta de um trabalho, de um plantão, ou quando o filho está doente, a gente acaba ficando acordado no meio da madrugada. E a privação de sono crônica é quando isso se repete por mais que 3 vezes por semana, por até mais que 3 meses. Um adulto deve dormir em média de 7 a 8 horas por noite. É claro que esse período varia, mas quando é menor do que 6 horas, a saúde pode ser afetada. Aumenta esse risco de várias doenças quando não se tem um sono reparador. Então a gente aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares, a gente aumenta a chance de ter doenças endócrinas, falando bem a grosso modo, né? Hipertensão, diabetes, aumenta risco para infarto, para AVC. O cérebro também é prejudicado pelo sono insuficiente. Diversos trabalhos mostram que a insônia, a privação de sono, o sono ruim pode aumentar esse risco de demência também. E será que aquele cochilo à tarde ou dormir mais no fim de semana compensa? As especialistas garantem que não. O que devemos fazer é mudar os hábitos para dormir bem todos os dias. Mas existem alguns hábitos, sim, que nós podemos ter no dia a dia que pode melhorar a nossa qualidade de sono, né? Então, deitar no mesmo horário todos os dias, se levantar todos os dias no mesmo horário, praticar atividade física regular é algo bem importante. Evitar as substâncias cafeinadas depois das 4, 5 horas da tarde também é algo extremamente importante. Eu sempre falo no consultório é tentar também não tratar tudo com remédio. A gente precisa mudar a nossa rotina, fazer a mudança de hábitos, senão a gente vai continuar naquele mesmo padrão dormindo mal e acordando mal, né? Então a gente precisa de medicação em alguns casos e tem muitos pacientes que melhoram drasticamente depois da introdução do tratamento. E faz tão bem, né? Aquela noite muito bem dormida. Às vezes na correria do dia a dia a gente até sofre, não consegue dormir direito, mas na reportagem vocês viram aí todas as dicas tão importantes para garantir um sono de qualidade para todos nós. Gente, hoje, 11 de novembro, é dia da radiologia. Você vai conhecer um pouco da história de Marie Curie, que descobriu a radioatividade e ganhou 2 prêmios Nobel. Veja só. Imagine quantos obstáculos uma mulher precisava enfrentar para realizar os seus sonhos. E mesmo com todos os obstáculos de uma época conservadora, Marie Curie foi a primeira mulher a receber 2 prêmios Nobel. Marie Curie nasceu em 7 de novembro de 1867 na Polônia. A então menina passou por uma infância marcada pela pobreza e pela falta da mãe, que veio a falecer quando Marie tinha 10 anos. O caminho foi árduo. Em 1891, saiu da Polônia com destino a Paris. Com poucos recursos, mas com muita determinação, iniciou os estudos, concluindo em 1984 os cursos de Física e Matemática. Após sua formação, conheceu aquele que seria seu marido e parceiro científico, Pierre Curie. Juntos, mudaram os rumos da ciência, descobrindo 2 elementos químicos, o rádio e o polônio, identificados pelas iniciais Ra e Po na tabela periódica. Tabela essa que já fez e ainda faz parte da vida escolar de muita gente. E para os estudantes que têm gosto pela temida tabela, quando questionados sobre as descobertas de Marie Curie, a resposta é imediata. Ela contribuiu com 2 elementos para a tabela periódica, o rádio e o polônio. O polônio foi uma homenagem à terra natal dela e o rádio foi porque esse elemento ele
Não é bem transmitia, ele tinha raios invisíveis. Além de toda a genialidade de suas descobertas, Marie também foi a primeira mulher a lecionar em uma das melhores universidades de Paris, tornando-se um orgulho para todas as futuras gerações. Ela foi escolhida como a mulher mais influente, né, na área da ciência. Os estudos dela foram muito importantes para o crescimento da nossa área, principalmente na área médica, né? Nas escolas ela é lembrada diariamente, mas são nos hospitais, de referência no tratamento contra o câncer, que suas descobertas têm um trabalho primordial, principalmente para diagnóstico e no tratamento contra o câncer através da radioterapia. A radioatividade, essa atividade emissora de raio-x, ela, para a medicina, ela serve para diagnóstico, desde um raio-x simples, quando a gente vê um osso, até uma mamografia, ou outras formas de diagnóstico, através de medicina nuclear, com agentes emissores de radiação. Talvez milhões de pessoas no mundo inteiro hoje se beneficiam e se curam através de tratamentos com radiação. Seja para doenças da tireoide, que você pode tomar radiação na forma líquida, né, na forma de iodo, como em radioterapia, que é numa máquina onde o paciente recebe a radiação na lesão ou eventualmente algumas doenças relacionadas a câncer. Seus feitos e estudos também foram marcados durante a Primeira Guerra Mundial, quando, com o auxílio da sua também premiada filha, Irene, equiparam uma ambulância com aparelhos portáteis de raio-x para tratamento de soldados. A mulher naquela época era para ficar em casa e ter filhos. E ela, através da genialidade dela e do apoio do marido, acho que Pierre Curie foi fundamental para ela conseguir oportunidades e ele foi uma pessoa muito importante, mas ao mesmo tempo a primeira pessoa que reconheceu a genialidade da esposa, né? Para hoje em dia, milhões de pessoas devem a vida à radiação, né? E eu acho que a Marie Curie foi a precursora disso tudo e que nos deu essa abertura. Marie Curie foi eleita como a mãe da física moderna e como a mãe da radioatividade. This element of ours obviously has a terrific power. Power enough to affect healthy tissue like mine. Power enough to destroy tissue. Em 1943, sua vida foi retratada nas telas de cinema pelo longa-metragem Madame Curie, que foi indicado a 7 Oscars, incluindo o de melhor filme. I'm very glad we're married to each other, Claire. É uma vida de estudos e descobertas. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre o acordo entre China e Estados Unidos, que amplia as ações de combate ao aquecimento global. Também vamos falar sobre o apelo do Brasil na COP26 por mais recursos dos países desenvolvidos para garantir ações em projetos sustentáveis pelo planeta. Fique ligadinho com a gente, que o intervalo é rápido e eu estou te esperando. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. A você que nos acompanha em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Nosso assunto agora é o 5G. Isso porque em todo o Brasil, várias cidades já começaram a trabalhar pela instalação, da internet com essa tecnologia. A gente acompanhou na semana passada o leilão do 5G, que definiu as empresas que vão explorar a nova tecnologia em 4 faixas de frequência no país. Em Maringá, no noroeste do Paraná, o sinal deve estar disponível no segundo semestre de 2022. Olá, para você que está acompanhando a TV Evangelizar, vamos falar agora de tecnologia, a tecnologia 5G, que até meados do ano que vem deve chegar ao Brasil e promete uma internet mais rápida e também acessível e com um preço mais barato. Quem vai falar sobre os avanços das conversas relacionadas à tecnologia 5G aqui em Maringá, no Paraná, é o secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação, Marcos Cordioli. Secretário, então explique para a gente como estão as negociações para o 5G aqui na cidade de Maringá. Bom, a Anatel fez o leilão agora recentemente e as empresas que têm o direito de explorar Maringá
já receberam de nós a informação de que nós estamos trabalhando num processo bastante ágil. Porque o que ocorre? Essas empresas precisam instalar os seus aparelhos de conectividade, que nós chamamos genericamente de antena, embora eles não sejam antenas daquele maneira com pontas, né? Eles são equipamentos mais ou menos quadriláteros que são espalhados por toda a cidade, possibilitando que toda a população tenha acesso ao 5G. Isso tem uma importância muito grande, porque além do 5G ser mais rápido, ter mais possibilidades, isso vai ajudar muito a vida das famílias. Então, por exemplo, hoje uma pequena família, ela normalmente tem uma conta de telefone celular para cada uma das pessoas e tem uma conta de internet cabeada. Com a capacidade do chip do 5G, é provável que ela já não assine mais essa internet cabeada. Então isso já significa uma redução de custo. Secretário, qual o impacto que a tecnologia 5G ela vai trazer para as empresas? Para as empresas, nós acreditamos que Maringá vai ficar ainda muito mais competitiva, tá? Primeiro, porque as empresas maringaenses elas estão se digitalizando muito rapidamente, elas estão cada vez usando mais equipamentos. Vamos pegar apenas as lojas mais tradicionais nossas, que tradicionalmente eram lojas de porta para rua, muitas delas com a pandemia passaram a operar também no modelo e-commerce. E o 5G vai ajudá-los muito, nas duas pontas. Vai ajudá-los porque eles vão ter muito mais facilidade e agilidade para disponibilizar e atender os clientes de uma maneira digital, de uma maneira remota, e também para o cliente vai ficar muito mais fácil para verificar os produtos, né? Eles vão poder ver vídeos com mais rapidez, com mais eficiência. Então, de uma forma geral, o comércio digital vai se agilizar muito. Por outro lado, Maringá também é uma cidade que tem empresas que estão internacionalizadas. E o uso de tecnologias remotas vão ser cada vez mais importantes. E veja, e daí também tem o setor de serviços nossos. E quando eu falo em setor de serviços, eu estou pensando no médico, no dentista. Então o que vai acontecer? Com o 5G vai ficar muito mais fácil. Em vez da pessoa ir até o consultório, faz uma consulta remota e se o médico avaliar que de fato é um problema mais grave, a pessoa vai até o consultório. É sobre essa agilidade que nós queremos trazer para Maringá e que Maringá seja logo uma cidade com o 5G, para que ela seja mais competitiva economicamente e para que também os nossos cidadãos sejam melhor atendidos por essas novas venturas, digamos assim, da tecnologia digital. Obrigada, secretário, pelas informações. De Maringá, Luciana Macedo para a TV Evangelizar. Agora a gente traz notícias internacionais aí que já repercutiram em todo o mundo, porque a China e os Estados Unidos, os dois países hoje que mais emitem poluentes no planeta, acabam de anunciar um acordo na COP26 com a meta de fortalecer as ações de combate ao aquecimento global. A China chegou a um acordo com os Estados Unidos para fortalecer a ação climática. A informação foi divulgada pelo enviado especial chinês para o clima, Xie Zhenhua, na COP26 em Glasgow. China e Estados Unidos são os dois principais emissores de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento global. Juntos, emitem cerca de 40% do total. Xie explicou que o acordo inclui planos concretos ao longo desta década e que Pequim e Washington estão empenhados em trabalhar para finalizar o Código de Regras do Acordo de Paris, um dos objetivos das negociações em Glasgow. O enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry, saudou o que chamou de roteiro para definir como os países vão limitar o aquecimento e trabalhar juntos. Xie afirmou que esse novo plano conjunto, uma novidade inesperada em Glasgow, foi concluído depois de 30 reuniões virtuais durante 10 meses. Kerry e Xie expressaram sua esperança de que este acordo impulsione as negociações em Glasgow, onde os quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris de 2015 devem concordar em novas metas para combater o aquecimento global. Após o anúncio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, elogiou o acordo entre China e Estados Unidos. Ele enfatizou no Twitter que enfrentar a crise climática requer colaboração e solidariedade internacional. E também na COP26, na Escócia, o governo brasileiro fez um pedido aos chamados países desenvolvidos, pensando numa ação global de combate à emissão de poluentes, os gases causadores do efeito estufa. O pedido é que mais recursos sejam encaminhados aos países mais pobres, para que metas globais sejam o quanto antes atingidas para o desenvolvimento de projetos sustentáveis.
A aposta numa economia verde tem guiado projetos do Programa de Parcerias de Investimento do Governo Federal. O PPI coordena investimentos em infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado. Entre os projetos que unem desenvolvimento do país e sustentabilidade estão os leilões da Nova Dutra, rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro, e da implantação do 5G, que vai levar internet veloz para todos os cantos do país. Nós temos consciência da importância do desenvolvimento desses projetos e do planejamento do longo prazo, do médio prazo e do curto prazo do desenvolvimento da infraestrutura no Brasil mediante projetos verdes, projetos que estão olhando com um olhar muito cuidadoso para o lado da sustentabilidade. Também mirando no crescimento verde, o BNDES deve disponibilizar nos próximos 5 anos pelo menos 120 bilhões de reais para financiar projetos que atendam a regras de preservação ambiental. São investimentos, por exemplo, em ações de eficiência climática e energia renovável. Quando a gente fala de ambiente de negócio, na atualidade, a gente tem que considerar o aspecto social e o aspecto ambiental junto com o econômico. Não tem mais como segregar. Agora, hoje, um projeto de empresa, projeto de país, projeto de investimento específico, ele tem que ser inclusivo e tem que ser sustentável. Na sessão plenária da COP26, o ministro do Meio Ambiente apresentou medidas tomadas pelo governo brasileiro para reduzir as emissões de gases poluentes, recuperar florestas e combater o desmatamento ilegal. Joaquim Leite também cobrou dos países desenvolvidos mais recursos para ajudar na construção de uma economia verde mundial. A meta dos 100 bilhões de dólares não foi cumprida. E esse valor já não é mais suficiente para que o mundo construa uma nova economia verde com uma transição responsável. São necessários volumes mais ambiciosos, de fácil acesso e execução ágil, para que a transformação ocorra de forma inclusiva em cada território ao redor do mundo. E foi publicado no Diário Oficial da União uma resolução das metas de redução das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Quem tem mais informações é a Cláudia Vicentim. A resolução que define metas anuais para a redução da emissão de gases de efeito estufa para comercialização de combustíveis foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial. Segundo o Ministério de Minas e Energia, elas valem para os próximos 10 anos e a meta já para 2022 é de 35,98 milhões de unidades de crédito de descarbonização emitido para produtores e importadores de combustíveis. Só recebe o crédito a empresa que comprovar que a produção de biocombustível é eficiente e quem vai emitir o certificado é a Agência Nacional do Petróleo. Para se ter uma ideia, cada unidade de crédito equivale a uma tonelada de gás carbônico que não foi liberada na atmosfera ou 7 árvores em termos de captura de carbono. O cálculo para a emissão do certificado é feito a partir da diferença na emissão de gases de efeito estufa provocados pelo biocombustível produzido como o etanol e o biodiesel, por exemplo. As metas são crescentes. Para 2023, é superior a 42 milhões de unidades, com perspectiva de alcançar mais de 95 milhões de unidades em 2031. Tomara, né, Odilon? O planeta agradece. Nós viajamos agora para os Estados Unidos, porque lá, depois da tragédia, no set de gravações do filme Rust, com o disparo de uma arma que era para ser cenográfica e que levou à morte a diretora de fotografia do filme, Halyna Hutchins, o autor do disparo e produtor do filme, o astro Alec Baldwin, e vice-diretor também, ele está sendo processado. O processo foi aberto por um integrante da equipe que filmava as cenas do filme Rust, o técnico-chefe de iluminação Serge Svetnoy. No processo, a armeira responsável pela liberação das armas para as cenas, Hannah Gutierrez Reed, também é citada. De acordo com o que está no processo, o técnico Serge Svetnoy afirma que houve negligência e omissões. Por isso, Halyna Hutchins acabou morrendo, atingida de forma acidental pela arma que estava nas mãos de Alec Baldwin durante o ensaio da cena. Ainda de acordo com o colega que abriu o processo contra Alec Baldwin, não havia motivos para que uma bala real estivesse no revólver. A ação corre num tribunal de Los Angeles. Os advogados da armeira, Hannah Gutierrez, que também está sendo processada, falam em sabotagem, tese descartada pela promotoria envolvida no caso.
Processo já encaminhado, né, movido contra Alec Baldwin, mas ainda há muitas investigações a serem feitas neste caso trágico que envolveu a morte aí da diretora de fotografia, a Halyna Hutchins. Nós mudamos de assunto agora, vamos falar de futebol, porque depois do vexame de um grupo de torcedores do Santos, vexame que ganhou destaque no país, né? Porque esses chamados torcedores chegaram a hostilizar um menino santista de 9 anos de idade, né? Na Vila Belmiro. O que aconteceu? O menino ganhou a camisa do goleiro Jailson depois do clássico do último domingo contra o Palmeiras. Ontem foi dia de celebrar Bruninho. Merecidamente, o menino foi o destaque na Vila antes do jogo contra o Bragantino. A noite de quarta-feira foi de festa e emoção para o menino Bruninho. O garoto de 9 anos viveu uma noite gloriosa em plena Vila Belmiro, a Vila Famosa. Além de acompanhar a partida contra o Bragantino a convite do Santos, o garoto foi presenteado com a camisa do Peixe. Conversou com os jogadores, o gerente de futebol Edu Dracena e com o técnico Fábio Carilli e fez um tour particular pela sala de troféus da Vila. Apenas 3 dias depois de ser hostilizado por parte da torcida do Santos, após ganhar uma camiseta do goleiro Jailson durante o clássico do último domingo entre Santos e Palmeiras. A história do garoto comoveu o mundo do esporte, ao ponto de jogadores como o goleiro Everton e o atacante Neymar se manifestarem publicamente. E se a alegria e o sorriso de Bruninho encantou a todos, o garoto deu sorte para o time, que ganhou de 2-0 do Bragantino e se recuperou da derrota da última rodada. Mas a noite de futebol não foi boa só para o Santos. O Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 3-0 e está cada vez mais perto do título brasileiro e de quebrar um jejum que dura 50 anos, já que o Galo é campeão brasileiro de 1971. Reta final do Campeonato Brasileiro, o Galo quase levantando a taça e outras vitórias importantes, entre elas a do Santos contra o Bragantino. Gente, o Pauta Aberta desta quinta se despede agora. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, sexta-feira à tarde, eu espero você. Tchau e até lá.